Em Ponta das Pedras, Santos, onde sobrados antigos de tijolos rachados encaram as reluzentes coberturas do outro lado do canal, uma mãe solo, exausta, compra uma casa em ruínas que ninguém quer e é ridicularizada por sonhar acima de sua condição. Continue com esta história, porque na poeira e no frio, algo escondido testará lealdades, curará velhas cicatrizes e transformará a humilhação em uma honra silenciosa. Inscreva-se, curta e nos diga de onde você está assistindo. Numa tarde castigada pelo vento em Ponta das Pedras, o cheiro de sal do porto subia pela Rua do Comércio e se infiltrava pelas janelas quebradas do número 214. A casa respirava o ar frio como um velho peito ofegante se abrindo. O assoalho rangia, a poeira de gesso cobria a língua, e uma luz cinzenta se impunha através das cortinas rasgadas. Ana Moraes, com uma jaqueta fina demais para fevereiro, colocou uma caixa de ferramentas de plástico no parapeito empenado e ouviu o apito distante de um navio no porto, o tilintar das cordas nas docas, o chocalhar das vidraças soltas. Ela passou o polegar sobre uma farpa e se firmou no corrimão marcado. Atrás dela, Heitor Bittencourt, casaco elegante, sapatos finos intocados pela umidade, o cítrico acentuado de seu perfume cortando o mofo. "Você comprou isto?" ele perguntou, a voz brilhando de incredulidade. "Parabéns, senhora." Moraes. Um poço de problemas ainda é um poço. O jeito como sua risada deslizou pelo corredor vazio fez as paredes parecerem mais finas. Ele gesticulou para a porta torta que não encontrava o batente. Algumas casas não foram feitas para ninguém. Ana ergueu o queixo. Algumas casas precisam que alguém as ame primeiro. O sorriso de Heitor endureceu. Ele representava uma construtora com folhetos brilhantes de torres de vidro prometidas para o bairro, as maquetes farfalhando como bandeiras ao vento. Quando a Defesa Civil a interditar, não diga que não avisei. Da calçada, os tênis de Maia rangiam na neve derretida que ainda restava. "Mãe, posso entrar?" Seu fôlego subia como vapor na porta. Ana assentiu e estendeu a mão. A palma da criança estava quente, apesar do frio. Heitor girou o fecho dourado de sua pasta de couro e a fechou com um estalo. O som ecoou pelas paredes frágeis. Ele recuou para a entrada, olhou para Ana como se ela fosse uma mancha no vidro da cidade e deixou um silêncio para trás, pesado, vibrante e cheio do que ele achava que ela não merecia. Ana cresceu ao som dos tambores da lavanderia e dos sinos da igreja. No suspiro quente das mercearias, onde o café tinha gosto de coragem e o sino acima da porta anunciava pequenas bênçãos. Sua mãe, que limpava escritórios à noite, deixou-lhe um globo de neve com uma miniatura dos guindastes do porto dentro. O vidro rachou anos atrás. A água evaporou há muito tempo. O glitter agarrado à estrutura como um gelo que nunca derretia. Ela o mantinha embrulhado em um lenço na bolsa. Prova de que a beleza podia ser carregada, mesmo quando vazava. Ela havia perdido mais do que podia listar em um único fôlego. Um marido que foi embora, um segundo emprego quando o restaurante fechou, a patroa costureira que a amava como uma filha e morreu em uma onda de calor no final do verão. O que restava eram os rituais constantes. A mão de Maia na sua, a caminho da escola municipal, o vapor do arroz com frango nas noites de inverno, o sussurro das orações na igreja de Nossa Senhora dos Navegantes. Os cheiros da cidade, fermento da padaria, diesel dos caminhões de entrega, amendoim torrado perto da Avenida do Porto, se entrelaçavam em seus dias. Seu Alencar, da mercearia da esquina, a viu estudar os anúncios de imóveis com uma paciência desgastada. Ele lhe emprestou uma cadeira dobrável no leilão e lhe disse para respirar. "Um sonho precisa de um lugar para sentar", ele dissera, colocando um cafezinho em sua mão. Ela deu o lance na casa em ruínas porque o preço estava ao alcance de alguém que contava moedas e esperança com os mesmos dedos cuidadosos. Naquela noite, na casa fria, um aquecedor elétrico tic-taqueava como um coração nervoso. Maia, encolhida em seu casaco, desenhava padrões na poeira com um graveto.
Espirais, estrelas, uma ponte torta. Podemos deixá-la bonita, ela sussurrou. Ana beijou seus cabelos e sentiu o leve doce do shampoo e do ar de inverno. Mesmo com o chão estalando e o vento assobiando pela janela quebrada, ela acreditava, teimosa, ternamente, que a mudança podia começar com mãos e paciência. 2 semanas depois, o fiscal chegou com uma prancheta e uma tosse que cheirava a balas de menta. Ele batia nas paredes, franzia a testa para a fiação antiga e circulava vazamentos em azul. Cada rabisco de sua caneta parecia uma porta se fechando. A notificação oficial, um papel afiado e rosa contra o dia cinzento, alertava sobre multas e possível interdição. O motorista de Reitor esperava no meio-fio, o escapamento soltando fumaça no ar, enquanto o próprio Reitor estava de pé com um guarda-chuva e uma inclinação de cabeça solidária. Está vendo? Ele murmurou, a voz tão suave quanto o cabo polido. Há lugares destinados a histórias melhores. Uma goteira do teto marcava o ritmo do pavor de Ana. Plink, plink, em um balde que cheirava a ferro e chuva velha. As emoções se aglomeravam em seu peito como móveis em um corredor estreito. Não havia onde colocar o medo, o orgulho, a vergonha que o olhar de Reitor tentava laçar em seu pescoço. O aluguel de um lugar temporário acabaria com suas economias. Sem aquecimento, o fôlego de Maia se transformava em pontos de interrogação no quarto frio. O risco de perder a casa significaria dividir suas vidas novamente em sacolas e sofás emprestados. Naquela noite, o radiador bateu e depois silenciou. Ana sentou-se em um degrau, a madeira fria e familiar sob suas pernas, e olhou para a foto emoldurada que havia colado na parede. Sua mãe rindo sob a luz do verão, um leque de papel borrando sua mão. O globo de neve rachado esperava em sua palma, o glitter se movendo como estrelas lentas. Diga-me o que fazer, ela sussurrou, a voz um fio que poderia se romper se puxado. Maia, sem conseguir dormir, perambulava com sua lanterna. Ela cantarolava a melodia que sua avó costumava cantar. Suave, quase um sopro. Mãe? Ela chamou. Algo está chacoalhando. Uma tábua solta perto do rodapé tremia a cada caminhão que passava na rua do comércio. O chocalho de metal era fraco, mas certo, como uma chave esquecida em uma gaveta finalmente se lembrando de sua função. Foi Maia quem enfiou os dedos sob a tábua e a levantou. O ar por baixo era frio como o de um porão. A poeira se ergueu em um rio fino, fazendo suas gargantas coçarem com o gosto de papel velho. Sob a tábua havia uma caixa de lata com as bordas amassadas, pintada com uma representação desbotada da Orla de Santos. Barcos em águas cinzentas, gaivotas congeladas em um céu branco. Tesouro? Maia sussurrou, não com ganância, mas com a santidade da descoberta. Quando Ana tocou a tampa, estava seca e poeirenta. A dobradiça rangeu como um pequeno animal despertado de repente. Dentro havia envelopes amarrados com barbante, uma pilha de antigos certificados bancários que se esfarelavam quando suas bordas se esfregavam, e uma carta em papel grosso que cheirava levemente a lavanda e calor de sótão. A caligrafia era caprichada. Falava da antiga proprietária da casa, uma costureira reclusa chamada Elvira Schmidt, que fazia vestidos para mulheres de ambos os lados da cidade quando a elite queria seda e Ponta das Pedras queria pão. Elvira não teve filhos, mas planejou um futuro que não podia ver, reservando ações e títulos ao longo de décadas que haviam crescido como era em um verão esquecido. Para a mulher que amar esta casa o suficiente para ficar, dizia a carta, autenticada com um selo que imprimia um sol no papel. Para a mãe que torna um quarto seguro novamente. Use-o para manter as portas abertas, para ser abrigo, para ser pão. As mãos de Ana tremiam. Os números saltavam como peixes em sua mente, impossíveis, mas impressos em fontes oficiais. Contas e títulos ao portador, consolidados e mantidos, agora somavam 100 milhões de reais. Seu primeiro instinto não foi nem emoção nem medo, mas admiração. Um silêncio profundo,
como estar na nave de uma igreja quando o órgão descansa e você ouve apenas sua própria respiração. Ela olhou para Maia, cujo feixe de lanterna tremia um pouco. Vamos verificar tudo, disse Ana, a voz mais firme que seu pulso. Vamos ter cuidado e vamos fazer o que é certo. A esperança não explodiu. Ela se desdobrou, cuidadosa, reverente, enquanto a casa exalava uma corrente de ar que cheirava menos a podridão e mais a chuva prestes a cair. A manhã trouxe uma luz solar fraca que fazia a caixa de lata brilhar, como uma moeda esquecida. Ana não havia dormido. Ela espalhou os papéis no chão da cozinha, estudando cada um à luz do celular, com medo de acreditar rápido demais. Ela segurou cada documento contra a janela, enquanto o amanhecer chegava, verificando marcas d'água, sentindo a textura dos selos oficiais, lendo as mesmas palavras até que se tornassem um borrão. Maia dormia em um ninho de cobertores por perto. Sua respiração um ritmo que Ana não acompanhava quando seus próprios pulmões esqueciam seu trabalho. O telefone parecia pesado na mão de Ana, enquanto ela discava para sua prima Helena, que trabalhava em um escritório de advocacia na capital. Preciso de alguém que entenda de papéis financeiros antigos, disse ela com a voz baixa para não acordar Maia. Alguém que possa me dizer se são reais. O silêncio de Helena preencheu a linha. Isso é sobre a casa, não é? Ana, se for interditada. É sobre esperança, Ana interrompeu. Sobre algo inesperado. Ela olhou para a carta, para o nome de Elvira Schmidt, escrito em uma tinta que havia desbotado para a cor de rosas secas. É sobre uma mulher que pode ter deixado algo para trás. À tarde, Helena chegou com Marcos Dias, um consultor financeiro que cheirava a café e usava um terno que já vira dias melhores, mas ainda carregava dignidade em suas costuras. Seus óculos refletiam a luz enquanto ele se curvava sobre os documentos, os lábios se movendo silenciosamente enquanto lia. A cozinha era aquecida apenas por seus corpos e pelo sol fraco, mas ninguém reclamou do frio. Havia uma reverência na sala, como se estivessem na presença de algo sagrado. Isto é legítimo, disse Marcos finalmente, tirando os óculos. Sua voz era suave de espanto. Títulos ao portador. Ações de empresas que cresceram 1000 vezes. Contas que acumularam juros por décadas. Essa é Elvira Schmidt. Ela era ou muito sortuda ou muito visionária. Helena colocou a mão no ombro de Ana. É real, prima. Tudo. Ana sentiu o mundo mudar sob seus pés, as placas de sua vida se realinhando. Ela pensou no sorriso condescendente de Heitor, na notificação rosa de interdição, nos pontos de interrogação do fôlego de Maia no frio, na foto de sua mãe na parede. O que eu faço agora? Ela perguntou. Os olhos de Marcos eram gentis por trás dos óculos. Primeiro, garantimos tudo. Depois, vamos ao cartório para validar e registrar a transferência. Depois disso... Ele gesticulou para a casa ao redor deles, para o papel de parede descascando e os tetos caídos. Depois disso, você decide o que este lugar se torna. Naquela noite, Ana disse a Maia apenas que talvez pudessem consertar a casa, afinal. Os olhos da criança se arregalaram, a esperança surgindo como o nascer do sol. Isso significa que podemos ficar? Para sempre? Ana afastou o cabelo da testa da filha, sentindo a pele lisa sob seus dedos. Significa que temos escolhas agora. Boas escolhas. Elas dormiram melhor naquela noite. O calor do aquecedor, um pequeno sol na escuridão. Ana sonhou com portas se abrindo, com quartos cheios de luz, com uma mulher em um vestido antigo costurando futuros na bainha de uma roupa. Ela o acordou uma vez com o som da casa se assentando, mas não parecia mais que estava quebrando. Parecia que o prédio estava encontrando seu lugar novamente, lembrando como ficar de pé. A manhã chegou com o barulho de operários do lado de fora, montando andaimes no prédio do outro lado da rua. O novo empreendimento de Heitor começando apesar dos protestos da comunidade. Ana observou da janela enquanto ele emergia de um carro elegante, seu casaco refletindo a luz como uma lâmina.
Ele olhou para a casa dela, para as janelas onde ela estava, e seu rosto não mostrava nada além da certeza de que o fracasso dela era iminente. Ana segurou o globo de neve contra a luz, observando como o vidro rachado curvava os raios. A miniatura dos guindastes lá dentro permanecia firme, apesar da falta de água, apesar do recipiente quebrado. Algumas coisas permaneciam mesmo quando seu mundo mudava de forma. Mãe, Maia chamou do andar de baixo. Tem alguém na porta. Era o seu Alencar, com um saco de papel com pão doce ainda quente nas mãos. Café da manhã, disse ele simplesmente. E fé. Ele olhou além dela para as vigas expostas, os pisos gastos. Esta casa tem uma boa estrutura, como você. Ana o convidou para entrar, colocou pratos em uma mesa bamba. O cheiro de pão doce encheu a cozinha fria como uma lembrança de verão. Obrigada, disse ela, querendo dizer mais do que apenas pelo pão. Seu Alencar assentiu como se ouvisse tudo o que ela não disse. Quando você se encontra com o pessoal da prefeitura sobre a notificação de interdição? Ana sentiu o peso da caixa de lata, onde a havia escondido novamente, segura sob outra tábua do assoalho. Segunda-feira, disse ela. Mas eu acho que as coisas podem mudar. O sorriso do velho aprofundou as linhas ao redor de seus olhos. Algumas tempestades vêm para limpar o caminho, disse ele, tocando sua mão brevemente. Seus dedos estavam quentes de carregar o pão. Algumas dificuldades vêm para nos mostrar nossa força. Quando ele saiu, Ana ficou na entrada e observou os trabalhadores de Heitor do outro lado da rua. Pela primeira vez, desde que comprou a casa, ela não sentiu o frio. Quando o cartório abriu na segunda-feira, o linóleo ainda guardava o cheiro do limpador da noite anterior, cítrico e um pouco amargo. As lâmpadas fluorescentes zumbiam, papéis deslizavam, um radiador sibilava como um gato. Heitor chegou com um casaco que refletia a luz, seu advogado ao lado, com os papéis preparados para avançar com a interdição. Vizinhos começaram a chegar, Mike e seu Alencar carregando um saco de papel com doces. Dona Celeste da esquina com um cachecol de tricô verde como a água do rio. 2 professores da escola municipal com copos de café que faziam um clique. Eles encheram os bancos com o farfalhar de casacos e uma respiração silenciosa e leal. Ana estava no balcão com a caixa de lata. Fotocopiada, catalogada, documentada. A funcionária, uma mulher com esmalte lascado da cor de ovos de sabiá, leu os documentos de Elvira Schmidt em um silêncio que se adensou e depois se dissipou como neblina se levantando. Um especialista foi chamado, outro. Mãos internos traçaram selos, verificaram registros, confirmaram assinaturas de décadas atrás. O cheiro da sala mudou, de repente, para toner e plástico aquecido, enquanto os registros eram impressos e empilhados. A quantia foi repetida suavemente, depois com mais firmeza, como uma palavra ensinada a uma criança. 100 milhões. O advogado de Heitor pigarreou, tossiu e ajustou uma abotoadura. Heitor se apoiou no balcão com uma tranquilidade estudada. Isso não pode ser... Ele começou, mas o olhar da funcionária o deteve com uma firmeza gentil, reservada para pessoas que confundem volume com verdade. Senhor, disse ela, isto é válido. Ana não repreendeu nem se vangloriou. Agradeceu aos funcionários pelo nome. Colocou o globo de neve no balcão por um momento, o vidro rachado capturando um piscar fluorescente, e falou claramente para que os gravadores pegassem cada palavra. Este dinheiro foi destinado a manter uma porta aberta. E assim será. Lá fora, o sol de inverno batia no porto, fazendo a água parecer metal martelado. Os repórteres viriam mais tarde. Por enquanto, havia apenas o vento agitando a ponta de um aviso afixado, o cheiro fresco de pães da padaria da esquina e um bairro testemunhando uma mulher sendo vista. Heitor recuou. O orgulho fino como papel no frio, exposto não como um vilão,
mas como um homem que havia esquecido para que servia um lar. Naquela noite, enquanto a escuridão se assentava como um cobertor sobre Ponta das Pedras, Ana sentou-se com Maia em sua mesa de cozinha. Ainda bamba, mas agora sustentando o peso de planos desenhados a lápis de cor. Azul para reparos de encanamento, verde para o jardim que plantariam quando a primavera chegasse. Vermelho para a sala comunitária que Maia sugeriu, onde as crianças poderiam ler e fazer o dever de casa depois da escola. "Vamos ser ricas para sempre?" perguntou Maia, os dedos manchados de cera verde. Ana tocou o cabelo da filha, sentindo a seda contra a palma da mão. "Nós estaremos seguras", disse ela, "e vamos garantir que outros também possam estar seguros." Ela pensou em Elvira Schmidt, em mãos costurando vestidos para mulheres que precisavam se sentir bonitas em uma cidade difícil. Em uma mulher sozinha, planejando para estranhos que ela nunca conheceria. O dinheiro não é só para nós. Na manhã seguinte, um desfile de caminhões chegou, encanadores, eletricistas, carpinteiros com escadas e cintos de ferramentas que tilintavam como sinos de vento. Ana os chamara antes do amanhecer, a voz firme enquanto explicava o que precisava ser consertado primeiro. Aquecimento para os quartos frios, janelas novas para impedir a entrada de correntes de ar, reparos no telhado que gotejava memórias em baldes. As botas dos trabalhadores batiam em pisos que logo deixariam de ceder. Suas vozes enchiam a casa com um tipo diferente de eco, não de vazio, mas de intenção. O carro de reitor estava parado do outro lado da rua enquanto o trabalho começava. Ana o viu observando pelo para-brisa, seu rosto uma mistura de confusão e algo que poderia ter sido respeito. Ela levantou a mão em um pequeno aceno, não de triunfo, mas de reconhecimento. Ele assentiu uma vez, depois foi embora. Seu empreendimento continuaria no quarteirão, mas o número 214 permaneceria firme. Um lembrete de que nem tudo precisava ser demolido para ser renovado. À tarde, a casa começou a respirar de forma diferente. O ar quente circulava onde o frio se acumulara por anos. A porta da frente, ajustada e reinstalada, fechou-se com um clique sólido que soava como certeza. Maia corria de cômodo em cômodo, observando a transformação com os olhos arregalados, ocasionalmente tocando uma parede como se para assegurar a casa que tudo ficaria bem. Seu Alencar chegou com uma panela de arroz com galinha que fumegava na cozinha subitamente aquecida. Dona Celeste trouxe uma colcha que estava guardando, retalhos azuis e verdes costurados com cuidado, e a colocou sobre o encosto de uma cadeira que não mais balançava. "Bem-vinda ao lar", disse ela, seu sotaque português fazendo as palavras soarem como uma bênção. Naquela noite, enquanto Maia dormia em um quarto agora devidamente aquecido, Ana sentou-se à mesa da cozinha com Marcos e Helena, planejando a fundação que levaria o nome de Elvira Schmidt. "O dinheiro precisa ajudar pessoas que precisam de portas abertas", disse Ana. "Pessoas que contam moedas e esperança com os mesmos dedos." Ela pensou em mães solteiras como ela, em famílias de imigrantes economizando para a primeira casa, em bairros lutando para permanecerem inteiros contra a maré do desenvolvimento que ameaçava varrer sua história. "Vamos organizar tudo direitinho", prometeu Marcos, os óculos refletindo a luz quente da cozinha. "Transparente, sustentável, um legado." Helena apertou a mão de Ana. "Você sempre foi forte", disse ela. "Agora você pode ser forte para os outros também." A primavera chegou antes do esperado, ou talvez fosse apenas que Ana anotou mais, agora que a esperança não era algo tão frágil. Açafrões brotavam na terra do pequeno jardim da frente onde Maia havia plantado bulbos com Dona Celeste. A calçada em frente ao número 214 era varrida todas as manhãs. As janelas brilhavam. A porta da frente, pintada de um azul profundo que lembrava a Ana o porto ao entardecer, abria e fechava para vizinhos que vinham com perguntas sobre assistência habitacional, sobre reparos de telhados, sobre o jardim comunitário que surgia onde um terreno baldio acumulava lixo.
Uma tarde, enquanto Ana organizava as inscrições para a primeira rodada de auxílios à moradia, bateram na porta da frente. Ela abriu e encontrou Heitor Bittencourt, seu casaco um pouco menos impecável do que ela se lembrava, seu sorriso um pouco menos certo. "Senhora Moraes?", disse ele, acenando formalmente. "Vim ver o que você fez com o lugar." Ana recuou, permitindo que ele entrasse. A entrada não cheirava mais a mofo e abandono, mas a óleo de limão e tinta fresca. A carta de Elvira Schmidt estava pendurada em uma moldura na parede, o selo em forma de sol capturando a luz. O chão brilhava com verniz novo. Pela porta da sala da frente, estantes forravam as paredes, já meio cheias de doações para a biblioteca comunitária. "Está se tornando o que deveria ser", disse Ana, simplesmente. "Um lar, um abrigo." O olhar de Heitor percorreu o corrimão reparado, a madeira brilhante. "Eu subestimei você", admitiu ele. "E esta casa?" Ana assentiu, aceitando as palavras sem necessidade de mais. "Alguns lugares só precisam do tipo certo de amor", disse ela. "Assim como as pessoas." Quando ele saiu, Ana ficou na entrada e o observou partir. O vento do porto trazia o cheiro de sal da possibilidade. Em seu bolso, o globo de neve rachado pressionava contra sua palma, um lembrete do que quebra e do que permanece, da beleza que sobrevive apesar das rachaduras. Acima dela, o número 214 erguia-se sólido contra o céu, suas janelas refletindo nuvens que se moviam como histórias sendo escritas e reescritas, infinitamente, com esperança. A primavera chegou com nuvens de trovoada que rolavam da baía e o cheiro de tijolo molhado e lilazes. O número 214 aprendeu a ser quente novamente. As janelas abriam com um ranger e depois um suspiro. A tinta fresca exalava seu cheiro limpo e doce. A casa se acomodou em um ritmo de passos e risadas, de sopa fervendo e chaves penduradas na porta. Ana criou o fundo Casa Schmidt e manteve a carta de Elvira em uma moldura na entrada, o selo capturando a luz como uma moeda ao meio-dia. Ela restaurou a casa e depois as casas ao redor, um telhado, um aquecedor, um degrau digno de cada vez. A primeira reunião do conselho da fundação aconteceu em volta da mesa da cozinha de Ana, agora firme em pernas novas. Marcos trouxe projeções financeiras impressas em papel nítido que cheirava a toner. Helena chegou com estruturas legais e estatutos redigidos em sua caligrafia precisa. Seu alencar representava a associação de moradores, suas mãos calejadas dobradas sobre um caderno cheio de nomes. Famílias que precisavam de ajuda com reparos, vizinhos idosos cujas rendas fixas não cobriam telhados com vazamentos, jovens casais que não conseguiam comprar a primeira casa por causa de construtoras, como a de Heitor. "Começamos pequenos", disse Ana, servindo café em canecas descasadas que fumegavam à luz da manhã. "Aprendemos à medida que avançamos, mas ajudamos pessoas reais com necessidades reais." O escritório da fundação foi aberto no que antes era a sala da frente do número 214. Ana pendurou uma placa pintada à mão por Maia. "Fundo Casa Schmidt, abrindo portas. Desde 2025. Dentro, os arquivos brilhavam. Um computador zumbia em uma mesa perto da janela, de onde Ana podia ver as crianças indo para essa escola, vizinhos idosos se movendo no ritmo da memória, caminhões de entrega trazendo o ritmo do comércio para a Rua do Comércio. O primeiro auxílio foi para a família Rodrigues, 3 casas adiante, um novo aquecedor para substituir um que havia dado seu último suspiro no inverno. Ana observou enquanto os instaladores carregavam a carcaça enferrujada e traziam algo que brilhava como possibilidade. A senhora Rodrigues, cuja artrite curvava seus dedos como galhos após a geada, segurou as mãos de Ana na porta. "Agora meus netos podem visitar sem usar casacos aqui dentro", disse ela, a voz embargada de uma emoção que não precisava de tradução. O segundo auxílio foi para a família Arruda, do outro lado da rua. Reparos no telhado antes que outra estação chuvosa pudesse roubar mais de sua segurança.
O senhor Arruda, um motorista de ônibus cujo uniforme sempre cheirava levemente a metal e eletricidade, ficou em sua porta enquanto os trabalhadores descarregavam suas escadas. Eu estava economizando, disse ele a Ana, mas estava demorando muito. A água estava vencendo. Sua gratidão não estava em suas palavras, mas na maneira como seus ombros relaxaram, desonerados pelo peso de um problema pesado demais para carregar sozinho. A notícia se espalhou por Ponta das Pedras como sementes espalhadas por um jardineiro cuidadoso. As inscrições chegavam, algumas digitadas com precisão cuidadosa, outras escritas à mão com lápis pressionados com força suficiente para marcar o papel. Ana lia cada uma à noite, depois que Maia dormia, aprendendo a geografia da necessidade que mapeava seu bairro. Janelas com vazamento. Fiação perigosa. Degraus que ameaçavam tornozelos de idosos. Paredes que guardavam mofo preto como segredos sombrios. Por trás de cada problema, havia famílias que queriam a mesma coisa: um lugar seguro que as acolhesse sem julgamento. O empreendimento de Reitor continuava no quarteirão. Vigas de aço subindo, paredes de vidro prometendo vistas de um porto que alimentara o bairro por gerações. Seus trabalhadores passavam pela casa de Ana todas as manhãs, garrafas térmicas de café fumegando no ar fresco. Alguns acenavam com um respeito nascido das horas compartilhadas da manhã. Um dia, o encarregado da obra, um homem com mãos como mapas topográficos e uma voz arranhada por cigarros, parou Ana enquanto ela varria sua entrada. Aquele lugar antigo, disse ele, apontando para o número 214, com um queixo que já vira muito tempo. Você o trouxe de volta dos mortos. Ana sorriu, apoiando-se na vassoura. Nunca esteve morto, apenas esperando. O encarregado riu, um som como pedras rolando. Não diga ao meu chefe que eu disse isso, mas... Ele baixou a voz. O seu jeito de consertar as coisas faz mais sentido do que demolir tudo. No verão, Ana havia contratado 2 funcionários para a fundação. Jasmine, uma recém-formada do bairro com diploma em planejamento urbano e uma risada que fazia as plantas do escritório parecerem se inclinar em sua direção. E Antônio, um contador aposentado cujos óculos capturavam a luz como peixinhos em um riacho. Eles trabalhavam em mesas de frente um para o outro, a papelada fluindo entre eles como uma maré. Inscrições entrando, aprovações saindo, empreiteiros agendados, inspeções marcadas. Maia passava as tardes no escritório depois da escola, fazendo o dever de casa em uma pequena mesa perto da janela. Ela sabia os nomes de todos os candidatos, desenhava para suas geladeiras, deixava bilhetes escritos à mão nas pastas de auxílio. Espero que sua casa se sinta melhor em breve. Às vezes, ela sentava com Ana durante as visitas domiciliares. Sua presença silenciosa, um lembrete do porquê esse trabalho importava. As crianças mereciam paredes que impedissem a entrada da chuva, pisos que não ameaçassem os tornozelos, ar que não carregasse esporos de mofo em correntes invisíveis. Uma noite, enquanto Ana trancava a porta do escritório, Maia apontou para a casa do outro lado da rua, onde os netos dos Rodrigues estavam visitando, visíveis através de janelas que não precisavam mais de lona plástica no inverno. Mãe, disse ela, você acha que a dona Elvira está nos observando? Ana olhou para o céu, para as nuvens ficando rosadas com o pôr do sol. Acho que ela construiu algo que a sobreviveu, disse ela após um momento. Isso é um tipo de observação. Naquela noite, enquanto os grilos cantavam no pequeno jardim que haviam plantado atrás do número 214, Ana sentou-se nos degraus dos fundos e sentiu a madeira lisa sob suas pernas. A casa não mais rangia com incerteza. Ela se erguia sólida ao redor de sua família, ao redor do trabalho que havia crescido do legado de Elvira. Quando fechava os olhos, quase podia sentir a presença da costureira. Não um fantasma, mas o eco da intenção reverberando através do tempo, como uma pedra jogada em águas paradas. Obrigada. Ana sussurrou para o ar noturno que cheirava a terra e possibilidade. Vou passar adiante. Lá dentro, Maia dormia em um quarto pintado da cor do nascer do sol.
O globo de neve, ainda rachado, ainda belo, estava em uma prateleira ao lado de uma pequena coleção de tesouros. Uma pena, uma pedra lisa do porto, um porta-retratos com uma foto da mãe de Ana. Beleza antiga ao lado de novas esperanças, contando uma história de continuidade, de portas que se abriram e permaneceram abertas. O outono pintou ponta das pedras em tons de ferrugem e ouro, as folhas correndo pela rua do comércio como conversas sussurradas. Um ano havia se passado, desde que Ana encontrou a caixa de lata sob o assoalho. O número 214 agora era um farol. Sua fachada de tijolos rejuntada, suas janelas brilhando, sua porta azul abrindo e fechando como um batimento cardíaco para o bairro. Lá dentro, a fundação havia se expandido para além da sala da frente, preenchendo o primeiro andar com propósito. Salas de reunião onde as famílias consultavam defensores da moradia, um laboratório de informática onde as crianças faziam o dever de casa depois da escola, uma cozinha que enchia a rua com o cheiro de refeições comunitárias todas as quartas-feiras. Numa manhã fresca de outubro, Ana estava em sua porta e observou um desfile de autoridades municipais chegar. O prefeito com um casaco leve demais para o tempo, o secretário de habitação com uma pasta debaixo do braço, membros do conselho comunitário cujos rostos mostravam o cansaço de muitas reuniões e poucas soluções. Eles vieram ver o que os jornais começaram a chamar de a renascença de Ponta das Pedras. Um bairro se curando de dentro para fora, um prédio de cada vez. Senhora Moraes, disse o prefeito, estendendo uma mão que já havia apertado muitas outras naquela manhã. Ouvi coisas notáveis sobre o seu trabalho. Ana sorriu e abriu a porta azul. Não é apenas o meu trabalho, disse ela simplesmente. Venham ver o que os vizinhos podem fazer juntos. Lá dentro, mapas cobriam as paredes do escritório principal. Plantas das ruas marcadas com alfinetes coloridos mostrando projetos concluídos, reformas em andamento, planos futuros. Jasmine estava ao lado de uma exposição de fotografias de antes e depois. Varandas caídas agora endireitadas, escadas em ruínas reconstruídas, jardins florescendo onde o lixo se acumulava. Antônio distribuiu pastas contendo resumos financeiros, avaliações de impacto, métricas que mediam o sucesso não em margens de lucro, mas em famílias que podiam permanecer em suas casas, em crianças que dormiam aquecidas durante as noites de inverno. O modelo é sustentável, explicou Ana, enquanto as autoridades estudavam os materiais com expressões que variavam de ceticismo à admiração. Nós não apenas consertamos casas, criamos planos de pagamento que respeitam a dignidade. Alguns proprietários contribuem com trabalho em vez de dinheiro. Outros retribuem ajudando os vizinhos. O objetivo é manter as comunidades inteiras, não apenas os edifícios. A secretária de habitação ajustou os óculos, semicerrando os olhos para uma projeção orçamentária. E o financiamento? 100 milhões é substancial, mas não infinito. Ana acenou em direção à janela, onde seu Alencar podia ser visto varrendo sua calçada, a senhora Rodrigues regando plantas em sua escada recém-reparada, crianças em jaquetas coloridas brincando em uma rua que parecia mais segura do que em décadas. Atraímos doadores adicionais, corporações em busca de boa vontade da comunidade, fundações que reconhecem que moradia estável muda todo o resto. Desempenho escolar, saúde pública, mobilidade econômica. E... Ela hesitou, depois continuou. Construtoras que passaram a entender que renovação não precisa significar substituição. Com isso, várias autoridades trocaram olhares. Todos sabiam que 3 das torres de vidro, planejadas por Heitor, haviam sido reduzidas, redesenhadas para incluir unidades acessíveis após meses de negociação com o fundo Casa Schmidt. O próprio construtor fora visto em reuniões comunitárias, seus ternos elegantes e inalterados, mas sua abordagem suavizando nas bordas. Depois que as autoridades partiram, fazendo promessas que pareciam sinceras, mas que precisariam ser testadas pelo tempo, Ana caminhou pelo bairro com Maia. Passaram pelo jardim comunitário, onde girassóis haviam balançado durante o verão,
e abóboras agora esperavam para serem esculpidas no Halloween. Pararam na mercearia da esquina, onde seu Alencar estocava produtos locais ao lado das necessidades habituais. Acenaram para Dona Celeste, que dava aulas de tricô na sala comunitária toda quinta-feira, seus dedos artríticos ainda ágeis com lã e agulhas. Você se lembra de como era antes? Ana perguntou a Maia, que pulava ao seu lado, os tênis arrastando as folhas caídas. A menina pensou por um momento, seu fôlego formando pequenas nuvens no ar que esfriava. Lembro de sentir frio, disse ela finalmente, e de você estar preocupada o tempo todo. Ela olhou para a mãe. E lembro do globo de neve com o vidro quebrado. Ana sorriu, pegando a mão de Maia enquanto atravessavam a rua. Algumas coisas a gente conserta, outras a gente apenas ama como são. Naquela noite, enquanto a escuridão se assentava sobre o porto e as luzes piscavam do outro lado da água, um tipo diferente de reunião encheu o número 214. Vizinhos chegaram com travessas cobertas que fumegavam no ar fresco, o arroz com galinha da senhora Rodrigues, o ensopado do senhor. A arruda, o pão de milho de Dona Celeste. Eles vieram com histórias e risadas, com crianças que corriam por cômodos antes frios e vazios, com idosos que se lembravam de Ponta das Pedras antes que a renovação urbana tivesse dado sua primeira mordida nas bordas do bairro. Na cozinha, agora ampliada para acomodar refeições comunitárias, Ana mexia uma panela da sopa de mandioca de sua mãe, o caldo rico em raízes e na memória das mãos que a ensinaram a cozinhar. Helena ajudava a arrumar pratos que não combinavam, mas que de alguma forma pertenciam juntos. Seu Alencar servia bebidas e contava histórias que faziam até os adolescentes levantarem os olhos de seus celulares. Maia se movia entre os convidados como uma pequena embaixadora, conectando pessoas que de outra forma poderiam ter permanecido estranhas. Mais tarde, enquanto a reunião se espalhava para o pátio dos fundos, onde luzes de corda piscavam sobre mesas construídas por voluntários do bairro, Heitor Bittencourt chegou. Não em seu carro elegante de sempre, mas a pé, carregando uma garrafa de vinho e uma incerteza que o fazia parecer mais humano do que Ana jamais o vira. Espero não estar incomodando, disse ele, parado na borda da luz. Recebi um convite. Ana olhou para Maia, que sorriu inocentemente. A criança insistira em entregar convites a todos os empresários da área, incluindo a construtora cujo escritório ocupava um armazém reformado nas docas. Você é bem-vindo aqui, disse Ana, pegando o vinho e gesticulando para uma cadeira vazia. Esta é uma noite para vizinhos. Heitor sentou-se rigidamente a princípio, uma mancha de tecido caro em meio ao conforto bem usado. Mas à medida que a noite avançava, enquanto as histórias circulavam pelas mesas e as risadas subiam como vapor no ar noturno, algo nele pareceu se soltar. Ele conversou com o senhor. Arruda sobre os desafios do sistema de ônibus, ouviu a senhora. Rodrigues descrever como seus netos agora a visitavam semanalmente, desde que sua casa permanecia aquecida, perguntou a Maia sobre seus projetos escolares, com um interesse genuíno que fez a menina florescer como uma flor se voltando para a luz. Perto da meia-noite, enquanto a reunião diminuía e os vizinhos partiam com abraços e promessas de retorno, Heitor ajudou a empilhar cadeiras no pátio. Seu casaco estava pendurado em um corrimão, suas mangas arregaçadas revelando antebraços raramente expostos ao trabalho honesto. Você criou algo notável aqui, disse ele em voz baixa para Ana, que estava recolhendo pratos salpicados com os restos de comida compartilhada. Não apenas a fundação, este senso de pertencimento. Ana olhou ao redor para a casa que uma vez parecera irrecuperável, para o bairro que começara a curar suas próprias feridas. Todo mundo precisa pertencer a algum lugar, disse ela. Ter uma porta que se abre para eles. Heitor assentiu, sua habitual certeza polida substituída por algo que parecia reflexão. Estive pensando no meu próximo projeto, disse ele, sobre como ele poderia servir melhor a comunidade que já está aqui. Ana sorriu, nem vitoriosa nem surpresa.
A mudança vinha de muitas formas, às vezes tão dramática quanto uma fortuna escondida sob o assoalho, às vezes tão sutil quanto um construtor aprendendo a ver valor em algo que antes teria demolido sem pensar duas vezes. Deveríamos conversar, disse ela, oferecendo a mão, sobre portas que podem se abrir nos dois sentidos. 5 anos se passaram como páginas virando em um livro muito amado. Ponta das Pedras respirava diferente agora, ainda carregando o cheiro de sal do porto, ainda ecoando com o ronco de caminhões e as buzinas distantes dos navios, mas agora é entremeado com novos ritmos. O zumbido de jardins comunitários, onde vegetais cresciam em solo testado e remediado pelo fundo Casa Schmidt. O falatório de crianças em playgrounds reformados. A percussão constante de martelos enquanto as casas eram reparadas em vez de substituídas. O número 214 havia crescido além de suas paredes originais. A casa ao lado, antes abandonada, suas janelas como olhos cegos, fora unida à casa de Ana por um corredor de vidro que capturava a luz do sol e a transformava em calor. Os prédios combinados agora abrigavam os escritórios ampliados da fundação, espaços de reunião e um pequeno museu dedicado à história do bairro, onde a caixa de lata de Elvira Schmidt repousava em uma vitrine de vidro ao lado de outros artefatos de resiliência. Fotos de trabalhadores do cais dos anos 1950. Documentos de imigração emoldurados como diplomas, um vestido de noiva costurado com cortinas durante o racionamento de tecido. Numa manhã de setembro quente, o suficiente para parecer o último abraço do verão, Ana estava no que antes fora sua cozinha, mas agora servia como sala de conferências para a fundação. Mapas cobriam as paredes, não apenas de Ponta das Pedras, mas de outros bairros do estado, onde o modelo pioneiro na Rua do Comércio havia criado raízes. Alfinetes vermelhos marcavam projetos concluídos. Alfinetes azuis mostravam reformas em andamento. Alfinetes verdes indicavam espaços comunitários recuperados do abandono. O auxílio para o projeto em Cubatão foi confirmado, disse Jasmine, colocando um documento diante de Ana. Sua assistente havia se tornado uma parceira integral no trabalho, seu diploma de planejamento urbano complementado por anos de sabedoria prática. Eles usarão o modelo que desenvolvemos aqui. Reformas que preservam o caráter histórico enquanto criam moradias acessíveis para os residentes existentes. Ana assentiu, sentindo o peso da expansão equilibrado pela necessidade de permanecer fiel à visão original de Elvira. E o programa de aprendizes? 20 novos alunos começando no próximo mês, respondeu Antônio, os óculos escorregando pelo nariz enquanto consultava seu tablet. Jovens locais aprendendo ofícios qualificados com mestres artesãos. A taxa de retenção da primeira turma é de 93%. A maioria já está trabalhando em projetos da fundação. Pela janela, Ana podia ver Maia no jardim atrás do prédio, ensinando crianças mais novas a colher tomates que brilhavam como pequenas lanternas vermelhas entre as folhas escuras. Aos 16 anos, sua filha tinha sua própria visão para o futuro da fundação. Iniciativas ambientais, práticas de construção verde, agricultura urbana que poderia alimentar comunidades enquanto curava o solo. Uma batida na porta interrompeu os pensamentos de Ana. Heitor Bittencourt entrou, seu cabelo agora com fios de prata, seu terno ainda impecável, mas de alguma forma menos rígido. Anos de colaboração haviam suavizado as arestas entre eles. Não exatamente amizade, mas um respeito mútuo nascido do compromisso compartilhado com um bairro que ambos passaram a amar de maneiras diferentes. O conselho aprovou a proposta, de uso misto, disse ele sem preâmbulos, colocando as representações arquitetônicas na mesa. 40% de moradia acessível, espaços comerciais no nível da rua, reservados para empresas locais, e o centro comunitário na esquina. Ele apontou para uma planta mostrando um prédio que se ergueria em um terreno baldio perto da orla. Substancial, mas não opressor, com telhados verdes e painéis solares, com janelas que refletiam a luz mutável do porto. Ana estudou os planos, vendo neles a evolução de um construtor que uma vez vira Ponta das Pedras apenas como um imóvel subvalorizado.
E as preferências de contratação para trabalhadores locais? Escrito em todos os contratos, confirmou Heitor. Juntamente com os programas de treinamento que discutimos. Depois que ele saiu, Ana caminhou pelo bairro que se tornara tanto tela quanto galeria para o que a renovação comunitária poderia ser. Passou por casas com telhados sólidos e fundações seguras, jardins onde flores balançavam na brisa de setembro, ruas onde crianças brincavam sem a sombra do deslocamento pairando sobre seus jogos. Acenou para a senhora. Rodrigues, agora usando uma bengala, mas ainda cuidando de suas floreiras com mãos cuidadosas. Acenou para o senhor. Arruda, aposentado dos ônibus, mas ensinando xadrez para os jovens no parque 3 tardes por semana. Na beira do porto, onde navios de contêineres ainda descarregavam mercadorias de terras distantes, Ana sentou-se em um banco instalado pela fundação. A água ondulava com a luz da tarde, gaivotas circulavam no alto e o horizonte da cidade se erguia do outro lado como uma promessa ao mesmo tempo cumprida e questionada. Ela tirou o globo de neve da bolsa, ainda rachado, ainda estimado, agora acompanhado por uma coleção de outros que Maia lidera ao longo dos anos, cada um comemorando um marco em sua jornada. Mantivemos as portas abertas, Elvira, sussurrou ela para a cúpula de vidro onde o glitter há muito se assentara nas rachaduras. Nós nos tornamos uma porta de entrada para os outros. Uma sombra caiu sobre o banco, e Ana ergueu os olhos para encontrar seu Alencar, seu passo lento pela idade, mas seus olhos ainda brilhando com a luz de histórias, esperando para serem contadas. Ele sentou-se ao lado dela, os ossos rangendo como tábuas do assoalho, se lembrando de seu propósito. Eu a vi andando, disse ele, acenando para o bairro atrás deles, verificando seu reino. Ana sorriu, balançando a cabeça. Ah, não um reino. Uma comunidade. A risada do velho foi suave como a névoa do porto. Lembro-me de quando você veio ao leilão, disse ele. Tão séria, contando seus reais como contas de um rosário. Ele olhou para o número 214, sua porta azul visível mesmo a essa distância. Você viu algo que os outros não viram. Eu vi um lar que precisava de alguém para amá-lo, respondeu Ana, as palavras ecoando através dos anos, através do abismo entre quem ela fora e quem se tornara. Seu Alencar assentiu, seu olhar percorrendo a orla, onde novas construções se erguiam ao lado de armazéns restaurados, onde parques floresciam em espaços antes cercados e esquecidos. E agora os outros vêm também. Ele deu um tapinha na mão dela, sua palma quente e seca como pão recém-saído do forno. É assim que a mudança dura, sabe? Quando abre os olhos, assim como as portas. A noite trouxe uma celebração. 5 anos do fundo Casa Schmidt, marcados por uma festa de rua, que encheu a Rua do Comércio com mesas e luzes, com música que entrelaçava violão com samba, com comida que contava a história de um bairro onde as culturas se trançavam como uma corda forte. Crianças corriam entre os adultos, rostos pintados com estrelas e flores. Adolescentes ajudavam vizinhos idosos a se sentarem em cadeiras em poças de luz dourada. O prefeito chegou sem alarde, misturando-se com os moradores que o cumprimentavam pelo nome. Maia encontrou Ana na beira da festa, câmera na mão, documentando a noite para os arquivos da fundação. Mãe, disse ela, passando o braço pelo da mãe. Dona Celeste quer saber se você vai dizer algumas palavras. Ana hesitou, ainda mais confortável em fazer do que em falar. Mas permitiu que a filha a levasse a uma pequena plataforma onde seu Alencar esperava com um microfone que chiou uma vez antes de silenciar. A rua se aquietou. Os rostos se voltaram para ela como flores buscando a luz. 5 anos atrás, começou Ana, a voz encontrando sua força na quietude. Comprei uma casa cujas portas não fechavam direito. Eu estava procurando abrigo, um lugar para abrigar minha família. Ela olhou para Maia, que sorriu encorajadoramente. O que encontrei, em vez disso, foi um legado. Não apenas dinheiro, mas uma visão do que a comunidade pode ser quando nos recusamos a deixar um ao outro cair. Ela olhou para os rostos iluminados por luzes de corda. Vizinhos que se tornaram família estendida. Heitor parado respeitosamente no fundo da multidão,
funcionários da fundação que levaram a visão de Elvira adiante de maneiras que a costureira nunca poderia ter imaginado. Falamos muito sobre portas na fundação, continuou Ana. Sobre mantê-las abertas, sobre garantir que todos tenham um lugar seguro para voltar à noite. Mas aprendi que nós mesmos nos tornamos portas de entrada para os outros, pela forma como ouvimos, como ajudamos, como acreditamos em possibilidades que ainda não são visíveis. O vento do porto levou suas palavras por ruas onde as casas agora se erguiam retas e orgulhosas, onde jardins floresciam em espaços antes abandonados, onde um bairro se lembrara de como manter seu povo perto. Elvira Schmidt nos deixou mais do que dinheiro, disse Ana, sua voz firme com a certeza de coisas provadas pela ação. Ela nos deixou uma pergunta: o que você manterá aberto? Para o que você se tornará uma porta de entrada? Ela ergueu o copo e a multidão ergueu o seu em resposta, as luzes se refletindo em centenas de pequenos brilhos. Às portas que se abrem, ao amor que as mantém assim e a uma comunidade que se recusa a deixar alguém do lado de fora no frio. Mais tarde, enquanto a festa terminava e as estrelas apareciam sobre o porto, Ana e Maia caminharam para a casa de braços dados. O número 214 esperava. Sua porta azul, um tom mais profundo na luz do entardecer, suas janelas quentes de boas-vindas. Você acha que algum dia saberemos por que Elvira escolheu nossa casa? Perguntou Maia, sua voz carregando a reflexão da adolescência. Por que ela deixou tudo para um estranho? Ana olhou para a filha, não mais a criança que desenhava padrões na poeira. Agora uma jovem com planos e visões próprias. Acho que ela sabia que alguns tesouros só crescem quando são dados, disse ela. E que o verdadeiro valor de um lar não está em suas paredes, mas em como ele abriga o que mais importa. Elas subiram os degraus juntas, em direção à porta que uma vez se recusara a fechar, mas que agora se abria para um futuro que nenhuma das duas poderia ter imaginado naquele dia frio de fevereiro, quando a esperança parecia tão frágil quanto um globo de neve rachado, tão incerta quanto uma casa com janelas quebradas. Atrás delas, Ponta das Pedras se acomodava nos ritmos noturnos, pratos sendo lavados, crianças sendo colocadas na cama, histórias sendo contadas em cômodos tornados seguros pelo cuidado e pela intenção. Ana parou na soleira, sentindo a madeira sólida sob a palma da mão, a maçaneta de latão aquecida pelo sol do dia. O amor e a dignidade, ai, sussurrou ela. São tesouros que ninguém pode roubar.